Então, voltando aqui ao assunto de comparação de médias, né, a gente vai estar agora olhando o caso de que a gente chama de amostras pareadas, tá? Onde você, né, como a gente vai ver, você tem alguma dependência entre o X e o Y que você está analisando, tá bom? Aqui estão alguns exemplos que você tem situações concretas na comparação de níveis de colesterol antes e depois de uma certa dieta ou de um certo programa de exercícios, tá? E outros aqui também, tá? E aí, nesse caso, você também vai estar interessado em investigar uma diferença nas médias, ok? Então, novamente, a sua hipótese nula vai ser dada por μx menos μy igual a zero. Quer dizer, a diferença das médias é zero, quer dizer, não houve mudança, tá? E, como você tem essa hipótese nula, qual vai ser a sua estatística de teste? Vai ser simplesmente a diferença das médias amostrais, tá? Você quer olhar essa diferença e aí, baseado nessa diferença, tomar decisões se você, de fato, pode rejeitar a hipótese nula ou não, tá bom? E aí, o que acontece? Como você tem situações que a gente chama de pareadas, como, por exemplo, você pega uma pessoa, mede o nível de colesterol dela, antes de um programa de exercício e dieta, e depois você mede esse nível de colesterol depois desse programa de exercício e dieta. Então, para cada pessoa digamos, para cada iésimo paciente, você vai ter o XI, que é o nível de colesterol antes, e o YI, que é o nível de colesterol depois, tá? Então, note que como o XI é o nível de colesterol antes do iésimo paciente e YI é o nível de colesterol depois do iésimo paciente, você tem uma dependência entre o XI e o YI, porque aí, no caso, o I indica o mesmo paciente, tá? Então, as variáveis x barra e y barra, elas não vão ser independentes, tá? Lembra que quando a gente estava falando de testes não pareados, os grupos x e y eram tomados de forma independente, tá? Agora, quando você tem uma situação pareada, esse pareado ele se remete exatamente a essa questão de que você agora não tem mais essa independência, Inclusive, se você for querer calcular a variância da diferença das médias amostrais, como elas não são independentes, você vai ter esse fator da covariância entrando aqui, Essa covariância vai entrar aqui, tá? Então, isso você não vai poder usar exatamente, você não vai poder usar o mesmo a mesma estrutura de teste que você estava usando no caso anterior, tá bom? Mas, bom, isso não é um problema, a gente vai ver que a gente pode também aplicar testes. Agora a gente vai mudar um pouco, obviamente, como você vai tratar os dados aqui nesse caso, quando você tem um teste pareado, tá bom? Então, para fazer isso, eu vou pegar aqui um exemplo que a gente pegou do livro do Pagani e Gruvô, tá? Então, aqui, só relembrando, a gente tem esse pareamento, cada unidade XI que vai ser medida na minha amostra, tá? Ela vai estar atrelada também à unidade que eu vou medir YI depois, tá? Se você pensar no antes e um depois. Tá? Então, nesse exemplo aqui, é bem antes e depois também, tá? Então, eu tenho aqui 63 adultos, tá? Com alguma doença coronariana arterial, tá? Eles são submetidos a uma série de exercícios físicos, tá? E aí eu vou fazer medições, tá? De acordo com esses exercícios, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, no primeiro dia, tá? Eu vou pegar um indivíduo, ele vai correr numa esteira e eu vou medir o tempo até o que a gente chama de estado de angina, tá? O que é o estado de angina? É quando ele vai começar a sentir dor ou espasmos no peito, tá? Então, eu vou pegar esse indivíduo, colocar na esteira, tá? E aí vou medir o tempo até ele começar a sentir esse estado de angina, tá? Então, eu vou descansar, depois que ele começa a sentir, eu vou parar com a esteira, porque afinal de contas eu não quero matar ele.
ele vai descansar por 1 hora, e aí depois eu vou realizar o mesmo exercício novamente, e eu vou gerar uma nova medição de tempo de angina. Tá? E aí o que eu vou medir? Eu vou medir o decréscimo percentual no tempo de angina entre a segunda e a primeira medição. Tá? Isso no antes. Tá? Então, no antes eu vou medir, né, qual vai ser o decréscimo percentual no tempo de angina entre a segunda e a primeira medição. Tá? Aí o que eu vou fazer? Agora, no segundo dia, depois, né, eu vou repetir o mesmo experimento, tá? Eu estou interessado aqui em medir o decréscimo percentual, né, no tempo de angina. Então, agora eu vou fazer essa mesma medição, só que eu vou submeter o paciente, tá, a uma exposição de monóxido de carbono. Tá? Eu vou simular uma situação que ele tivesse, por exemplo, fazendo esse teste de esforço em São Paulo agora, em vez de estar fazendo teste de esforço numa cidade, né, com ar limpo, ele vai estar fazendo agora o mesmo teste de esforço, digamos, no meio da Avenida Paulista, lá, cheio de monóxido de carbono. Tá? Então, no segundo dia, tá, durante o intervalo de descanso entre as duas séries na esteira, tá, o indivíduo vai ficar exposto a um ar, tá, ambiente com adição de monóxido de carbono. Tá bom? E aí eu vou medir novamente, tá, o percentual de decréscimo nos tempos de angina, entre o segundo e o primeiro teste. Tá bom? E aí o que eu estou interessado em saber aqui, tá? O que eu estou interessado em saber é exatamente saber se existe uma influência, né, da presença do monóxido de carbono no decréscimo do percentual de angina. Tá? Então, sendo um pouquinho mais concreto, tá? Por exemplo, suponha que eu tenho um indivíduo, tá? Esse indivíduo, ele, no primeiro teste, tá? Ele apresenta o estado de angina depois de 983 segundos, tá? E aí, após o descanso, ele leva 957 segundos até apresentar de novo o estado de angina, tá? Então, qual foi o decréscimo percentual aqui, né? Como eu estou olhando o percentual, né? Eu vou pegar o 953, subtrair do 957, tá? E depois dividir por 953. Quer dizer, houve um decréscimo percentual, aí se eu comparar 983 com 957, né, houve um decréscimo percentual de 2,6%. Tá? Isso antes dele ser exposto ao monóxido de carbono. Tá? E aí, digamos, eu faço o mesmo teste, tá? Agora expondo ele ao monóxido de carbono. Tá bom? Então, aqui eu tenho... né, então, eu vou fazer isso com o indivíduo 1, indivíduo 2, né, até, né, qual é o tamanho da minha amostra. Aqui, no caso, eu tenho uma amostra com 63 adultos, tá bom? Então, eu vou pegar, né, a média amostral, tá, do decréscimo percentual no primeiro dia, quer dizer que ele não está exposto ao monóxido de carbono, tá? Então, digamos que no meu experimento isso deu 0,96%, tá? E depois eu vou pegar a média amostral, tá? Do decréscimo de angina, agora exposto, né, ao CO2, né? Desculpa, ao monóxido de carbono. E aí digamos que no meu experimento eu observei uma média amostral de 7,59%. Tá bom? Então, no caso, eu vou estar olhando para a hipótese nula novamente, né? Que né, não há diferença, tá? Contra a hipótese que de fato há um decréscimo aqui, né? Então, μx μx aqui é o decréscimo, né, no primeiro dia, e μy é o decréscimo no segundo dia. Quer dizer, a hipótese alternativa aqui, né, ela vai estar dizendo o seguinte, né, com a presença do monóxido de carbono, né, você vai ter né, um percentual mais alto, certo? Para né, a apresentação, né, para a angina, no caso, tá bom? Então, aqui tem um quadro explicativo, né? Então, você, na amostra Y, né, você aumenta, né, o monóxido de carbono, né, você obtém, assim, maior dificuldade para respirar, então você espera que o tempo de angina diminua, né, porque você vai ter mais dificuldade para oxigenar. Então, né, se o tempo de angina vai diminuir, então você vai, né, esperar que haja um aumento no decréscimo do tempo até a angina após o descanso.
tá bom? Como aqui você... aqui no caso a gente está observando aqui, né, nos dados você vê de fato um aumento aqui, né? Primeiro você tem 0,96, no segundo você tem 7,59, tá bom? Bom, então como é que você vai organizar, né? Aqui de fato você tem essas duas médias amostrais, aqui né, simplesmente olhando para essas médias amostrais, você já tem aqui, né, uma intuição de que de fato, né, o percentual de decréscimo sobe, né? No caso, ele vai, né, o percentual de decréscimo com a exposição de monóxido de carbono é maior do que o percentual de decréscimo, né, sem a exposição, tá? E aí, como é que você vai fazer, né? Esse gráfico aqui é simplesmente, né, você tem que o paciente, né, esse paciente aqui, né, ele tem, aqui está mostrando né, a medição, essa bolinha à direita está mostrando a medição, né, essa bolinha aqui à direita está mostrando a medição no primeiro dia e a bolinha esquerda está, a bolinha esquerda está mostrando a medição no primeiro dia e a bolinha direita está mostrando a medição no segundo dia, né? Então esse aqui, por exemplo, esse aqui basicamente não houve uma diferença, tá? No segundo, de fato, ela decresceu, no terceiro aqui ela subiu, no quarto ela subiu, né? No quinto ela subiu, nesse aqui subiu, né? Basicamente você tem dois aqui onde de fato ela diminuiu, né? O decréscimo diminuiu. Tá? Então, quando você for fazer essa experiência, você vai ter pacientes onde você vai ver, né, uma diminuição, pacientes onde você vai ver um aumento do decréscimo, tá? E aí você vai fazer as médias amostrais e vai ver, né, o que está sugerindo esse seu experimento aí, né? E como é que você pode tirar conclusões baseadas nisso, tá bom? Então, como é que você vai organizar? Tá? Então, novamente, né, a medição né, YI, né, que é o depois, ela vai estar atrelada à medição XI, tá? Então, elas são dependentes. Porém, o que eu vou assumir? Eu vou assumir que cada paciente I, tá, vou atrelar a eles variáveis independentes, tá? Então, apesar do XI e o YI terem alguma dependência, se eu olhar o X1 menos o Y1, esse valor vai ser independente do X2 menos o Y2. Tá? Então, o que a gente vai estar considerando? A gente vai estar considerando as diferenças, né, XI menos YI, que é o que a gente chama de DI, e essas diferenças vão ser independentes entre si. Tá? Então, a diferença que eu vou obter para o paciente 1, né, ela vai ser independente da diferença que eu vou obter para o paciente 2 e assim por diante. Tá? Apesar da medição que eu vou obter para o paciente 1, ela está atrelada à medição que eu vou obter para o paciente 1 também depois, né? A diferença ela vai ser independente da diferença dos outros pacientes, tá? Então é isso que a gente está assumindo aqui, tá? E por que eu vou assumir isso? Porque isso vai me permitir gerar uma estatística na qual eu consiga fazer contas, essencialmente. Tá? Por quê? Porque né, quando eu olho para essas medições, tá? E como eu tenho agora variáveis independentes, eu simplesmente faço a média amostral das diferenças. Note que, né, se eu pegar a média amostral dos DIs, tá, eu posso calcular isso também como a diferença das médias amostrais. Então, o teste de hipótese, né, ele vai estar também similar nesse caso, tá bom? Então, se eu olhar a média amostral das diferenças, que é esse meu D aqui, tá? Como eu estou somando aqui variáveis, tá? Independentes, eu sei que isso aqui é aproximadamente o quê? Uma normal, cuja média vai ser a diferença das médias, e cujo desvio padrão eu também posso estimar. Tá? Apesar de ser desconhecido, eu vou poder estimar ele simplesmente olhando para o desvio padrão dos meus valores DIs. Tá? Eu vou olhar para o desvio padrão amostral dos valores DIs, e sobre a hipótese nula de que essas médias são iguais, né, eu vou olhar para a estatística teste dada exatamente pela média amostral dos Ds, das diferenças, dividido pela raiz do sigma D ao quadrado dividido por N. Tá? Então, eu sei que isso, né, é aproximadamente, né, uma teste com N menos 1 grau de liberdade. Tá? Isso, Marcelo. Então, a dependência, né, ela existe na medição do mesmo paciente.
tá? Não entre pacientes diferentes, tá? Você vai estar assumindo que a dependência ela só né, se manifesta entre o mesmo, né, no antes e o depois do mesmo paciente, né? Mas eu vou estar assumindo, né, que o paciente 1, ele, né, os valores que eu vou obter para o paciente 1 são independentes dos valores que eu vou obter para o paciente 2. Então, quando eu olho a diferença do antes e o depois para o paciente 1, essa variável ela vai ser uma variável diferente, independente da variável que eu vou obter do antes menos o depois do paciente 2. Tá bom? Então, isso está me dizendo o quê? Né? Está me dizendo, primeiro, que eu não posso aplicar a mesma... eu não posso aplicar o mesmo, digamos assim, protocolo que eu desenvolvi para testes não pareados, porque nos testes pareados eu tenho X e Y independentes. Porém, como eu estou assumindo que os pacientes são independentes, né, eu posso olhar para as diferenças e aí fazer a média amostral dessas diferenças. E essas médias amostrais, quer dizer, desculpa, e essas diferenças, elas vão ser independentes. Então, aqui eu vou estar olhando, né, a média amostral de variáveis independentes. E aí, beleza, eu posso usar tudo aquilo que eu conheço, né, usar normal, usar t-students e assim por diante. Tá bom? Então, sobre a hipótese nula de que o μx é igual ao μy, né, quando eu olho para essa estatística aqui, t, né, dado pela média amostral dividido pela raiz do s ao quadrado dividido por n, tá? Isso vai me dar uma t-students com n menos 1 graus de liberdade. Tá bom? E aí, beleza, com essa informação, tá, eu posso calcular quem vai ser o d barra, calcular quem vai ser o sd, e aí determinar o p-valor e ver se eu vou rejeitar a hipótese nula ou não em favor da hipótese alternativa. Tá bom? Então, vamos ver como é que... não, então tá aqui só, só repetindo aqui, né? A gente tem também, novamente, 3 possibilidades, né? Para a hipótese alternativa, né? A bilateral e 2 unilaterais, tá? E olha que aqui, né, novamente, eu vou estar olhando para... Né, a hipótese alternativa vai ser a média da diferença ser diferente de zero, né? Ou a média da diferença maior do que zero, ou a média da diferença ser menor do que zero. Tá bom? E aí aqui tá o quadrinho ilustrativo quando você olha as duas caudas ou só uma cauda. Tá bom? Então, nos dados do meu problema, tá? Novamente eu tenho uma amostra com 63 pacientes, tá? Então, a média amostral do primeiro dia, tá? A média amostral para o decréscimo para a angina do primeiro dia deu 0,96%. Tá? A média amostral do decréscimo para a angina do segundo dia, o SD foi calculado também. Quer dizer, no caso aqui, ele é dado do problema, né? A gente não tem acesso à medição de cada um dos pacientes, dos 63, tá? Então, ele é dado aqui também. Tá bom? Obviamente, o autor, que é o Pagano e o Gravu, eles calcularam isso baseado em alguma tabela, mas eles não dão acesso à tabela, eles só dão acesso ao resultado. Tá? Então, isso é dado também. Tá bom? Tá. Então, aqui no caso, eu tenho esses dados, tá? E aí eu vou escolher como hipótese alternativa, tá? Que a média da diferença é negativa. Quer dizer, você tem, de fato... O que quer dizer a média da diferença ser negativa? Tá? Então, aqui, ela corresponde a esse quadrinho aqui, né? A gente está assumindo aqui, tentando testar exatamente a hipótese, né? Olhar para a hipótese alternativa, dado que, né, você tem um aumento do decréscimo de tempo até a angina. Quer dizer, se a pessoa não tiver exposta ao monóxido de carbono, ela vai levar um tempo, quer dizer, o decréscimo vai ser menor, né, do que se ela tiver exposta ao monóxido de carbono. Tá bom? Que é o que é mais razoável exatamente por esse quadrinho aqui, né? Você aumenta o CO, você tem mais dificuldade de respirar, então você diminui o tempo, né, até a angina. Então, se você diminui o tempo até a angina, você vai aumentar o decréscimo de tempo, né, até a angina após o descanso. Tá bom? Bom, então, né, eu tenho os dados do problema, então eu vou calcular a estatística teste, tá? Então, colocando os dados aqui, né, o que eu vou obter, né? Eu coloco o D barra, coloco o SD, tá? E eu obtenho aqui, no caso, menos 2,59.
tá bom? Né, como eu já disse, a distribuição da estatística do teste, né, sobre a hipótese nula é uma T de students, tá? Com n menos 1 graus, o caso n igual a 63, então n menos 1 igual a 62, tá? E aí, como eu estou fazendo um teste bilateral, tá? Então, novamente, aqui eu volto para o quadrinho, tá? Então, eu tenho a média da diferença negativa, então eu vou estar olhando para a cauda à esquerda, aqui, né, do meu pontinho T, do Tzinho, né, que eu vou estar olhando, né? Então, eu vou estar olhando para a cauda à esquerda, tá? Então, eu vou calcular, né, a probabilidade, né, a função de distribuição exatamente no ponto Tzinho que eu obtive, tá? De uma T students com n menos 1 grau de liberdade. Isso aqui vai me dar algo, né, bem pequeno, né, 0,006, tá? Que, se eu não me engano, isso é algo em torno de 0,6%, tá bom? Então, né, como vocês já viram, né, para qualquer nível de significância maior do que 0,6%, tá, você vai rejeitar a hipótese nula. Tá? Então, normalmente você toma, né, níveis de significância, né, de 1%, né, ou 5%, por exemplo. Então, nesse caso, você vai estar rejeitando a hipótese nula em favor, né, da hipótese alternativa. E a conclusão que você vai poder tirar, né, que, né, sob exposição de concentração de CO no nível administrado, né, no experimento, né, você tem, de fato, né, um decréscimo maior, em média, né, no tempo até apresentarem angina após a realização do segundo exercício na esteira. Tá bom? Então, essa aqui é uma situação padrão, né? No livro você tem alguns outros exemplos, tá? Onde você aplica o mesmo tipo de ideia, né? Onde você tem uma situação antes e depois, ou, né, de certa forma, você está pegando o mesmo paciente I e está aplicando, você pode também estar aplicando no paciente I, né, um tratamento X ou um tratamento Y, tá? E fazendo as medições e aí comparando, ou você pode estar fazendo antes e depois, tá? Em todas essas situações você tem né, o X e o Y, né, o X e o Y vão estar atrelados, mas os Is vão ser independentes. Aí você pode, né, fazer esse teste que a gente chama de teste pareado, né, usando a estatística correta. Tá bom? Bom, e aí novamente você, né, rejeitando a hipótese nula, tá, você pode ter, né, você pode quantificar, né, a diferença que você vai obter, tá, entre as duas médias populacionais. Você pode ter uma estimativa intervalar para ela, né, novamente gerando um intervalo de confiança, né, baseado na sua amostra, tá? E aqui no caso, tá, né, para esse exemplo aqui, a gente obteve esse intervalinho que está aqui embaixo, tá? Onde o cálculo, né, novamente, você usa, né, o D barra que você obteve, você olha para o quantil da sua T students, tá? Aqui com que é um intervalo bilateral, tá? Então você vai ter 1 menos alfa sobre 2, tá? Se eu olhar 95%, né, você vai calcular quem é esse quantil aqui, né, com n menos 1 grau de liberdade, no caso 62, tá? Aí você olha o quantil da T students, e depois multiplica, né, pela raiz do SD ao quadrado dividido por n. Tá? E aí você olha, coloca os dados aí e, né, no nosso caso, a gente obteve exatamente esse intervalinho aqui, tá? Menos 11%. 11,68%, tá? Sim, o teste foi unilateral, tá bom, Davi? Mas o que você... A conclusão que você obteve, tá? Voltando aqui, né, você rejeitou a hipótese nula, tá, em favor da hipótese alternativa. Então, você obteve evidências, né, estatísticas suficientemente fortes, né, a um nível de significância, sei lá, de 1%, por exemplo, de que, de fato, a média é negativa, ok? Aí você se pergunta, bom, se ela é negativa, será que eu posso ter uma estimativa intervalar dela? Né? Será que eu posso dizer, ela está entre esses dois valores aqui negativos? Ou quão grande, quer dizer, né, qual o valor dela? Tá? Se ela não é zero, que era a hipótese nula, era zero, né? Então, eu obtive evidências de que ela é diferente de zero, que ela, no caso, é menor do que zero, ok? E aí eu posso me perguntar, qual é a estimativa que eu posso ter dela? Bom, a estimativa que eu posso ter dela é exatamente
um intervalo de confiança. Quando você está procurando uma estimativa intervalar, tá? No caso, estimativa mesmo, né? Você vai olhar para um intervalo de confiança. Bilateral, no caso. Né? Porque você quer uma cota inferior e uma cota superior para esse decréscimo aqui, no caso. Tá bom? Para a diferença, né, dos decréscimos. Bom, eu vou encerrar por aqui a aula de hoje. Vou parar aqui a gravação.